Daremos prosseguimento à série Como Lidar com Suas Emoções. E temos trabalhado algumas dessas atitudes, muito mais que emoções, mas não deixam de ser porque são impulsos do nosso coração e que trazem sérios problemas e dificuldades para a nossa vida. Então, já falamos sobre a ira na quarta-feira passada e hoje nós iremos trabalhar um pouco como lidar com a amargura. E aqui não se trata de passos de receita de bolo, mas princípios bíblicos de como tratar, biblicamente, situações como esta de amargura. Então, nós vamos prosseguir e eu quero citar um pensamento do filósofo alemão Nietzsche. E é óbvio que Nietzsche não é o cara mais indicado para você sair indicando por todas as asneiras que ele falou, mas daqui ali Nietzsche ele fala algo verdadeiro. E tudo o que é verdade na boca de quem for é verdade de Deus. Calvino chega até a dizer que quando nós rejeitamos a verdade dita, inclusive por um pagão, nós corremos o risco de rejeitar o próprio Espírito do Senhor, porque toda verdade provém de Deus na boca de quem for. Então, Nietzsche, irmãos, ele é conhecido como o filósofo do ressentimento. Ele praticamente inaugura o uso dessa palavra ressentimento na filosofia alemã. E quando nós, no bojo da filosofia de Nietzsche, perseguimos o seu entendimento de ressentimento, nós vamos identificar facilmente que é uma crítica que ele faz ao cristianismo, sobretudo à moral do cristianismo judaico e também, aliás, a moral judaico-cristã. É uma crítica que ele faz. Ele acredita que isso nos deixa ressentidos, muitas vezes, por não conseguirmos atingir as altas aspirações, as altas exigências da moral judaico-cristã. Isso acaba por nos deixar ressentidos. Por isso ele acredita que cristãos são fracos. Mas, falando do ressentimento, ele diz que é a persistência na mágoa, a repetição da queixa. E eu achei isso muito interessante, Nietzsche mostrar que quando nós somos pessoas amarguradas, na verdade nós estamos canalizando o ódio que sentimos, a tristeza que sentimos, a ira que sentimos para nós mesmos e acabamos caindo naquilo que ele chama de um ciclo de vingança imaginária. Shakespeare já havia falado disso, que a amargura é você tomar veneno diário, pensando que o outro vai morrer, mas é você que está morrendo aos poucos e diariamente. Então, o mais prejudicado é o amargurado, que é prejudicado com a sua própria amargura. A palavra amargura, ela aponta para o gambá. A origem dessa palavra etimológica no grego fala de cheiro de gambá. E eu achei muito interessante, né? O grego é muito rico, mais rico que o português. Então, ele dá alhures à ideia do cheiro do gambá. E aí eu lhes pergunto, este animal que é proverbialmente conhecido pelo seu mau cheiro, eu lhes pergunto, é possível conviver com um gambá? É possível suportar o cheiro de um gambá, o mau cheiro dele? É possível você fazer companhia de um gambá? Olha que interessante a palavra amargura apontar para o cheiro do gambá. Porque é isso mesmo, ninguém consegue conviver com uma pessoa amargurada. Ninguém consegue se relacionar com uma pessoa amarga. É melhor você morar num deserto do que você passar a vida com uma pessoa rixosa, com uma pessoa amarga, com uma pessoa ácida, crítica, que cria confusão por qualquer coisa. Um gambá. O mau cheiro de um gambá, irmãos. É uma luva de pelica. A amargura apontar para o mau cheiro de um gambá. Então, nós vamos trabalhar a amargura no texto bíblico
que nos indica o que significa esse sentimento e essa emoção tóxica. E antes de tratar do texto bíblico, eu quero indicar esse livro para vocês, do Dr. Lu Priolo, Amargura, a Raiz que Contamina. É um livro barato, ele escreve muito bem e vai abençoar a sua vida. Você pode até comprar e dar de presente para alguém que precisa aprender as verdades bíblicas a respeito disso. A palavra amargura, além de apontar para o cheiro de gambá, Dr. Priolo diz que também significa cortar ou perfurar. Mais uma vez, um rico significado. Uma ferida interna auto-infligida, por isso que a maior vítima da amargura é o amargurado. Ele fere a si próprio, corta-se a si próprio, pensando que o outro que está sendo ferido. Veja o que a Escritura fala sobre a amargura. Hebreus, capítulo 12, versículo 15 diz: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja alguma raiz de amargura. Vamos entender um pouco o contexto do capítulo 12 do livro de Hebreus. O capítulo 12, irmãos, ele nos insere numa corrida, numa maratona da fé. Tem até torcida, arquibancada. O capítulo 11 fala dessa arquibancada, que é a nuvem de testemunhas, né? O que convencionou se chamar os heróis da fé. Então há uma nuvem de testemunha. A ideia é que nós hoje estamos correndo essa corrida e estão lá esses irmãos do Antigo Testamento como que torcendo para que nós perseveremos e cheguemos ao final dessa carreira da maratona da fé, da São Silvestre da fé. Então essa é a ideia do capítulo 12, uma corrida que exige esforço, perseverança, e a única maneira de fazê-la é olhando para Jesus. Olha aí o versículo 12, capítulo 12, versículo de número 2 diz isso: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então é assim que nós devemos correr até o final, a maratona da fé. Mas o autor de Hebreus nos alerta para algo muito importante. Nessa maratona, há pesos que podem nos embaraçar. Os atletas romanos, então aqui é a ideia de um estádio romano, né? Os atletas estão lá correndo, e eles, para ganharem resistência, ganharem força, eles corriam com pesos nas suas pernas. Até hoje os atletas fazem isso. Correm com peso, depois eles retiram esses pesos e isso lhes dá habilidade, força e resistência. Então o autor está dizendo que há esses pesos que podem nos embaraçar. Versículo 1 diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que ele faz uma distinção de peso e de pecado. O peso não necessariamente é pecado, ou trata de pecados na nossa vida, mas potencialmente é. Por isso que o pecado, dentre outros, que o autor destaca aqui, é este do verso 15 que nós lemos: amargura. Qual é o peso que pode nos atrapalhar de correr firmemente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? A amargura. A amargura atrapalha a carreira da fé. A amargura nos faz tirar os olhos de Jesus e olhar para nós mesmos. A amargura, irmãos, nos faz lamber as nossas próprias feridas, num ciclo infindável de autocomiseração. E é disso que trata a nossa passagem no versículo 15. Fala do perigo da raiz de amargura no nosso coração, que pode brotar e trazer sérias dificuldades para a nossa vida. Quais são as lições que vamos tirar então desse verso, entendendo isso? Que ele é um peso pecaminoso que embaraça a nossa corrida da fé, embaraça a nossa visão de Jesus, o nosso alvo. Primeira lição é que uma pessoa amargurada fere. Uma pessoa amargurada fere. Ela é ferina.
Versículo 15: nem haja alguma raiz de amargura. A palavra amargura, no grego, é pícria. O que é que pícria significa? Muita atenção aqui. Como eu disse, e volto a dizer, o grego é muito rico. Maldade, fruto amargo, instrumento cortante e até guerra. E é muito interessante, porque a amargura ela é uma palavra cognata de Mara. Lembra das águas amargas lá em Êxodo capítulo 15? Os judeus chegam com sede, o povo de Israel, e eles encontram fontes de águas amargas, que eram venenosas. E eles chamam aquele lugar de Mara. Então, a amargura vem de Mara, de amargo, de envenenado. Mas o campo semântico de Mara, ele aponta para a guerra. Pessoas que estão munidas de lanças afiadas e perigosas e que, portanto, são belicosas. Essa é a ideia, irmãos, de amargura. A origem remota do termo amargura é guerra. É ter na boca lança afiada, punhais afiados, que ferem, que punem, que matam. Então essa é a ideia. Agora observe o que o autor está dizendo, que é uma raiz. O pecado de amargura é um pecado de profundidade, ele não é um pecado de superfície. É uma raiz, a raiz ela está no profundo da terra. Então, pode ser muitas vezes que você nem consiga identificar bem que é um sentimento de amargura, porque depende da pessoa, da sua personalidade. Há amargurados que gritam, que falam impropérios, há amargurados que se calam, que se recolhem e que com o silêncio também ferem. Há os amargurados que são irônicos, há um amargurado que é implosivo, ele vai morrendo aos poucos, implodindo, apenas observando, olhando. Há os amargurados que são explosivos. Então, irmãos, não é um pecado de superfície, é um pecado que não é facilmente identificado, ele está nas profundezas do coração, como um câncer que realiza o seu trabalho por anos, por décadas, de maneira insidiosa, silenciosa, mas de repente lança sua metástase e tudo está acabado. Esse é o rastro que deixa a amargura, o rastro da metástase. E quando já há metástase de amargura, isso se revela nas palavras, nos pensamentos e nas ações que são amargas. É nas palavras que ferem que nós iremos observar a amargura. Então, o amargurado, ele tem na sua boca um arsenal bélico que causa guerra e destruições. Nós vemos, irmãos, crianças amarguradas com seus pais, pais que estão amargurados com seus filhos, cônjuges que estão amargurados um com o outro, irmãos que têm amarguras um com o outro, por causa da preferência dos seus pais, ou quando o testamento é lido, ou até mesmo no processo de confecção do inventário, já se começam as amarguras. Famílias que outrora eram unidas pelo amor, mas que agora estão vencidas pela amargura. A amargura no trabalho, patrões com seus empregados, empregados com seus superiores, a amargura na igreja, pessoas amarguradas com os seus pastores, os pastores lastimavelmente também amargurados com os seus membros, e a amargura vai deixando de trás de si um lastro de feridas causadas por palavras, por ações, por atitudes, um lastro de destruição. Por quê? Porque feridos ferem. Amargurados ferem, porque eles estão feridos por sua própria amargura. Qual é o remédio? A palavra de Deus, irmãos. Olha como
ela é sábia. Em Colossenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que mata a amargura? Graça. O que cura as feridas? Graça. E por que nós somos tão ferinos com as pessoas que nós amamos e que estão bem próximas de nós? São as pessoas que mais provam das lanças da nossa boca, das nossas palavras. Um filho chegou para o pai e mostrou a prova de matemática, 9,5. Todo alegre. O pai olhou e falou assim: podia ter sido um 10, né? Matou o menino. Quantas vezes fazemos isso com os nossos filhos, irmãos? Tem mãe, tem pai que olha e fuzila o menino. O olhar dele é promotor, juiz e executor da pena. Tudo só na olhada. Eu fico imaginando um pai que intimida tanto o filho assim, o que ele fala para o filho num recôndito da casa. Fale com graça, com amor, e isso vai matar a amargura. É melhor encorajar do que desencorajar. Uma pessoa amargurada fere. Se você tem ferido alguém, principalmente os seus, bem próximos, confesse hoje o seu pecado de amargura ao Senhor. E peça ao Senhor: Senhor, coloca um anjo na minha boca, para que saia dela palavras de graça e temperadas com sal. Mas há uma segunda lição do texto. Uma pessoa amargurada perturba. Olha aí o que diz. Que brotando, a raiz de amargura, brotando, vos perturbe. Uma pessoa amarga, irmãos, vive perturbada. A amargura fere você primeiro, perturba você primeiro. É um veneno que você vai tomando e por isso você fere outras pessoas e perturba outras pessoas. A pessoa amarga não tem paz. A pessoa amarga está de mal com o espelho. A pessoa amarga briga consigo mesma. Briga com a sua sombra. Você já viu gente que briga com a sombra? Belicosa. O problema da pessoa amarga é que ela não suporta a si mesma. Ela não sabe lidar com as suas frustrações, suas perdas, seus traumas. Então, o problema da pessoa amarga é ela mesma, não são os outros. Seu problema não vem de fora, vem de dentro. Não vem das circunstâncias adversas, mas das suas emoções, dos seus pensamentos e sentimentos turbulentos. É uma pessoa em crise constante. Ela não consegue viver bem com ela mesma. E como vai conseguir viver bem com outra pessoa? Impossível, irmãos. É uma pessoa perturbada. Uma pessoa dominada pela amargura. O contexto de Hebreus 12, 15 é Deuteronômio 29, verso 18. Abra aí na sua Bíblia para você ver esse contexto. Que impressionante. Deuteronômio 29, versículo 18, é o arcabouço, o background do que o autor de Hebreus trata aqui ao falar da amargura.
E diz lá em Deuteronômio: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O autor de Hebreus lança a mão de Deuteronômio para falar da amargura com essa metáfora de erva venenosa e amarga. Amargura é veneno que você toma diariamente, é cianeto, um veneno perigoso, poderoso. Você se perturba com a amargura e uma vez perturbado, você também perturba a sua família, perturba os seus colegas de trabalho, perturba os seus irmãos de igreja. E tem gente assim, irmãos, que parece um poço de amargura jorrando veneno continuamente do seu coração, sempre resmungando. A amargura está muito relacionada à murmuração. E o grande pregador de Londres do século XIX, Spurgeon, dizia que a murmuração é o cântico do inferno. O ranger de dentes no inferno é o cântico de murmuração, de lamúria. Está muito ligada a murmuração, o coração com a boca. A conexão é intrínseca. Tão amargurado, ele resmunga da família que tem, da casa que mora, da roupa que veste, da comida que come, da igreja que frequenta. Porque é uma pessoa perturbada, transtornada. Delete esses arquivos da sua vida, do seu coração. Sepulte isso. E peça para Deus serenidade e paz para o seu coração. Porque alguém amargurado é alguém perturbado. Mas há uma terceira lição. Uma pessoa amargurada fere, perturba, mas uma pessoa amargurada também contamina. Contamina. E por meio dela, muitos sejam contaminados, por meio da amargura. Esse é o outro efeito. Contamina o ambiente e as outras pessoas. A amargura nunca vai ficar só com o amargurado. Não. Vai contaminar outras pessoas. E o termo aqui, contaminar, ele indica uma contaminação cerimonial, ritualística lá do templo. A mulher, nas suas regras, estava contaminada. Aquele que tocou em defunto estava contaminado. Então, eles não poderiam participar da atividade cultica do templo, porque cerimonialmente estavam contaminados. O texto quer nos mostrar isso. Veja que Hebreus é escrito para crentes. Quando o autor está dizendo que nós não podemos deixar raiz de amargura no nosso coração, ele está dizendo de crentes, que não estão imunes à amargura. E quando ele usa esse termo contaminado, referindo-se a uma contaminação cerimonial, ele está dizendo que isso impede a nossa comunhão com Deus. Não é só o uso errado da sexualidade, não, irmãos. Não é só ficar embriagado. Ficar amargurado também te afasta de Deus. E aqui eu pergunto, quem aqui não tem amargura? Quem não tem raiz de amargura? Amargura é como uma infecção que espalha e alcança toda a igreja, a família, os amigos. A amargura tem cheiro de gambá. Já viu quando você viaja, você passa na urina do gambá? Seu carro está fechado. Que trem é aquele? E o cheiro entra todo para dentro do carro e fica insuportável. Chega em casa e dá uma cheirada lá no pessoal. Cheira lá e fala, está cheirando gambá aqui, tem amargura aqui. Vamos tratar isso.
Vamos colocar os pés da cruz. O amargurado tem cheiro de gambá. Fica insuportável o ambiente, a atmosfera, em casa, no trabalho, na igreja. A pessoa amarga, irmãos, ela apenas, não somente vive de cara fechada, mas ela tira o sorriso dos outros. Isso é ruim. Ela não sorri e tira o sorriso dos outros. Uma pessoa amarga, ela não apenas é infeliz, mas ela promove a infelicidade dos outros. Ela contamina. Cuidado com a raiz de amargura por causa dessa contaminação. Será que você permitiu que uma raiz germinasse no seu coração? Observe a linguagem, embora figurada, ela é muito impactante do texto que nós estamos, ora, trabalhando, que é uma raiz, mas essa raiz brota. Ela germina. Ela se transforma numa árvore. E ela dará seu fruto. Você tem permitido semente de amargura germinando no seu coração? No seu espírito? Sua família está sofrendo por causa da amargura? Outros estão sendo contaminados? Irmãos, o Senhor nos chama a olhar para esse perigo da contaminação da amargura. Cônjuges amargurados produzem casamentos amargos. Pais amargurados terão filhos amargos. Mas eu quero terminar com uma citação do pastor Rick Warren. Ele é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, é um dos escritores mais conhecidos no mundo. Os livros do Rick são vendidos em aeroporto. Nós não concordamos com tudo que ele prega e ensina, mas não podemos jogar a água da banheira, né? Depois dar banho no bebê com o bebê dentro. Você não joga o bebê junto. Você tira o bebê e joga só a água. Então retém o que é bom e o resto joga fora. Ele perdeu recentemente o filho por um suicídio. Um jovem, antes dos 25 anos. Imagina um pai perder o filho por um suicídio. Olha o que ele diz. O que passou, passou. Nada mudará o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e em seguida se afaste dele. Não fique criando um monumento para o seu passado. Fulano, naquele dia, naquele horário, era noite de lua cheia. Ele estava vestido com camisa preta, com calça vermelha, com tênis branco, era alternativo o cara. E me disse essas palavras, nesse tom, e você constrói um monumento à sua dor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se há amargura em você, o problema está com você. Não está com o outro. Então, quero sugerir para você 3 conselhos pastorais para você tratar biblicamente a amargura. Conselho número 1. Recuse ser amargo pelo que aconteceu. Ele perdeu o filho. Ele não se amargou. Recuse ser amargo pelo que aconteceu. Se você se apegar à amargura, você só vai se machucar e vai machucar outros também. A amargura prolonga a dor. A amargura eterniza a dor. Segundo, recuse a culpar alguém. Pare com o jogo da culpa. Assuma e fique em paz. Terceiro, mais importante conselho. Além de você se recusar a se amargar pelo que aconteceu e a buscar um culpado, terceiro conselho que eu te dou pastoral, com muito carinho, é mantenha seus olhos em Jesus.
Não é isso que diz o texto, no verso 2? Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe por quê? Pastores decepcionam, membros decepcionam, esposas decepcionam, maridos decepcionam, pais decepcionam, filhos decepcionam, homens decepcionam. O homem, na melhor versão de si, no apogeu da sua maturidade, é o que ele é, homem. Na sua melhor versão, ele é homem. Jesus não vai frustrar você. Jesus não vai decepcionar você. Olhe para Jesus e seja feliz. E seja feliz. Pessoas amarguradas ferem, perturbam e contaminam. Que Deus tire a amargura do meu coração e do seu coração. Amém?